Olá, bom dia para quem está vindo aqui ao vivo. Boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois. Hoje eu e a Raquel vamos compartilhar com vocês, falar um pouquinho sobre um atendimento que desenvolvemos juntas e que hoje nós sentimos muito no coração, que é o momento de compartilhar, de propor isso para outras pessoas. Já pediu para entrar. E é muito bom, né? Acho que esse momento é um momento que a gente sabe que a gente ia sentir no coração, né, Raquel? A hora certa de trazer isso para as pessoas, compartilhar, falar um pouquinho desse nosso trabalho, né? Bom dia, Raquel. Bom dia, Paula. Bom dia a todos, né? Gratidão mais uma vez por estarmos aqui, né? Falando do nosso trabalho, do que a gente desenvolve. E principalmente, embora a gente tenha atividades separadas, né? São espaços separados. Existe algumas terapias que a gente acaba trabalhando junto, né? E hoje a gente veio falar de uma delas, que é a conexão, né? Que é algo muito especial pra gente. Eu acho que é legal fazer uma pequena introdução, né? Quando eu comecei a dar aula de Holy Fire, era algo muito novo, né? Era uma energia, uma forma de trabalhar diferente. Porque quem tem a sensibilidade com a energia percebe quando a frequência é outra, né? E então o primeiro curso que eu dei, né, foi para Raquel e para outros colegas que tem assim uma percepção, né, mais afinada, né, da energia e conseguem captar, né, coisas que eu, né, que não é a minha forma de captar, né? Então, captar as coisas de uma forma muito mais clara, né? E a partir dali a gente começou a se reunir semanalmente num trabalho que a gente, né, até a irmã da Raquel criou o grupo, escreveu lá Conexão, né? Conexão, porque a gente se conectava, né, todas as quartas-feiras para trabalhar com energia, meditar com energia Holy Fire e sentir essa energia. E a gente já sabia que era uma energia muito direcionadora, que trazia orientações. Então, para a gente falar isso nos nossos cursos, trazer o que estava escrito ali naquela apostila, nós resolvemos viver, né, essa experiência com a energia. Então, desde que, não consigo lembrar certamente o ano, né, mas acho que desde 2000 e, sei lá, quando que eu dei o primeiro curso de Holy Fire agora. Acho que foi 22. Desde abril de 22, né, a gente se reúne, né, quase que todas as quartas-feiras, dificilmente o dia que não tem, né, a nossa conexão só por um feriado, um evento muito específico. E nós deixamos que a energia, né, nos direcione, né, nos nossos trabalhos, no nosso desenvolvimento, né, como pessoas, como professoras de Reiki. E dentro dessas conexões, que são essas reuniões semanais, muitas orientações, explicações, um entendimento mais profundo de como trabalhar com energia foi surgindo. E num determinado momento, a gente se viu, né, realizando um alinhamento energético em pessoas, né? Que a gente começou com um alinhamento pessoal. Então, às vezes alguém tinha uma questão, conversava com a gente ia dar uma olhada, né, fazer reiki para aquilo. E a hora que a gente começava a fazer o reiki, as coisas começavam a acontecer de uma forma um pouco diferente, né? Que é o trabalho da conexão, do alinhamento das pessoas. E depois, mais para frente, nós começamos a entender, né? A Raquel, ela tem uma conexão muito grande com os imóveis. Entender que os imóveis também, né, precisavam de um alinhamento energético. Cada imóvel tem também, né, a sua missão, o seu propósito, e que isso precisava estar alinhado, né? Tanto o imóvel está alinhado e alinhado com os seus moradores, né? E aí foi aí que surgiu o alinhamento de imóveis, que pode ser tanto residencial como comercial, né? Então agora eu vou passar um pouquinho aí para a Raquel. A gente não combinou muito o que cada uma vai falar, né? Mas acho que o melhor de tudo isso é deixar fluir, né, Raquel? Sim.
Então, assim como a Paula introduziu, como é que a gente começou o Grupo Conexão, vou falar um pouco dessa minha questão com o Reiki, que começou lá atrás, em 2012, né? E eu, às vezes, assim, eu não compreendia, por exemplo, às vezes eu ia em algum lugar, não me sentia bem, chegava em casa com dor de cabeça, às vezes chegava enjoada, às vezes irritada. E eu não tinha um entendimento do que era isso, né? E, e algumas vezes eu até não ia em algum lugar. Então, por exemplo, shopping lotado era uma coisa que eu não gostava, né? Assim, eu chegava em casa muito, parecia muito desnorteada, assim. E quando eu fiz o curso, o primeiro curso de Reiki, eu comecei a ter uma percepção de que aquilo não era meu, né? E de que que eu estava, a sensação é que estava inserida no mar mesmo de energia e em lugares muito lotados, com muita gente, é muita gente falando e muita gente pensando coisas diferentes ao mesmo tempo. E era isso que eu não conseguia entender, né? E lugares mesmo, né? Eu lembro que às vezes meu encontro desde pequeno que eu embirrava, né? Minha mãe falava embirrava e não entrava em algum lugar. Então, assim, só que eu não sabia exatamente o que que era e foi o Reiki que me trouxe a percepção mais clara, né? Lá em 2012. E eu lembro que eu fui conversando com a pessoa que me deu aula na época e ela foi dizendo, né, que era a minha, que aquilo não era exatamente o Reiki, né? Não é que todo mundo que trabalha com energia Reiki tem essa percepção, mas que era algo dentro de mim que o Reiki foi desbloqueando, né? E eu fui entendendo o que acontecia através da energia do Reiki. E assim foi, né? E quando foi praticamente, não, e 10 anos depois, né? A gente, a Paula me apresentou o Holy Fire, foi quando eu me sintonizei com a energia do Holy Fire, né? Que é Reiki também, porém numa outra frequência. E eu estava esperando aquela energia, né? Então, o espaço luz, para quem não conhece, é um espaço que a base do nosso trabalho são experiências meditativas, né? Então, quando a gente tem o Reiki, tem outras aulas, né? Magnified Healing, mesa radiônica, enfim. Mas a base do nosso canal, por exemplo, do YouTube e o que a gente faz semanalmente, sempre está muito ligado a meditações, né? E muitas vezes a gente vai combinando florais com essas meditações, enfim. Mas a gente tem um aspecto, assim, um canal praticamente de meditação. Então, para tudo na minha vida, quando eu tenho que pensar, né, pensar numa solução, pensar como que eu vou resolver, eu acabo entrando num estado meditativo e que é um estado de uma paz e de uma calma, para perceber aquela situação, para perceber o que eu tenho que decidir, para decidir com mais clareza e com uma percepção maior daquilo. E quando o Holy Fire chegou, eu já estava esperando aquela energia. Né? E o Holy Fire tem as experiências meditativas, é um aspecto muito importante do Holy Fire, são as experiências meditativas. Então, para mim, foi um casamento perfeito entre o Reiki e a meditação. Para mim, o Holy Fire é perfeito. Estava até dizendo isso ontem, né, Paulo, para você. O quanto eu gosto do Holy Fire, o quanto eu me identifico com esse sistema e o quanto, para mim, ele é perfeito. E aí foi exatamente essa energia, né, que consolidou todas aquelas percepções que eu tinha quando eu entrava em algum lugar, né? E até quando a gente envia Reiki, né? Então, quando a gente envia Reiki, muitas vezes a gente tem percepções. E aí essas percepções é que a gente trabalha na conexão. A percepção que o Reiki, né, nos leva. Então, o que a gente faz? A gente envia Reiki. Seja para o imóvel, seja para a pessoa, a gente começa sempre enviando o Reiki. E aí as percepções, né, do campo, que a gente chama de campo morfogenético, que é um conceito já bem trabalhado, o pessoal da constelação familiar aí já entende bem disso, né? Mas é um conceito que não é do Reiki, que não é um conceito bioenergético, enfim, é um conceito que existe aí da física e que a gente é capaz de perceber as coisas que ficaram ali gravadas, né? Os imprints, que ficaram ali pelas experiências de vida que cada ser humano teve.
E é isso que a gente consegue perceber e consegue ir trabalhando com o cliente para que ele libere aquele sentimento, aquela sensação, aquela informação errada que ficou, né? Porque muitas vezes é uma informação equivocada, uma percepção errada de uma situação, e que aquilo que está causando aquele desequilíbrio, aquele desalinhamento naquele momento. E assim é também para os imóveis, né? O William Lee Hand, além de perfeito, Rod Fire, né? O William Lee Hand, ele ainda... eu sempre tive essa questão com esses imóveis, né? Como se fossem pessoas aí, entre aspas, né? Uma entidade, o imóvel é uma entidade. E criada, né? Uma entidade criada. E ali, aquilo, assim, eu já estudei Feng Shui, já estudei algumas outras técnicas para imóveis. E o imóvel, ele é um grande gráfico radiônico, assim, né? Então, ele ele emana uma energia pela própria construção, pela própria estrutura, pela posição, pela incidência de sol, enfim. Então, aquele imóvel, aquele lugar, ele tem uma história, né? Que muitas vezes a gente acessa histórias muito antigas, muito antes até da construção do imóvel em si. Mas aí são camadas, né? Porque aí são pessoas que vão morando, são reformas que vão sendo feitas, são construções. Então são camadas em cima de camadas em cima dos lugares. O próprio local mesmo, né? Porque o que era ali antes daquele imóvel, antes daquela cidade, antes, né? Antes de tudo, né? Antes de tudo. Então, e o William Lee Hand, como além de um sistema maravilhoso que ele desenvolveu, que foi o Holify, né? Que ele foi orientado a desenvolver, ele ainda tem o mesmo conceito, né, do espírito da casa, né, que a casa tem um espírito e que a gente deve se comunicar com ele, a casa no sentido de imóvel, né, seja comercial, seja residencial, e que a gente deve se conectar com ele, né. E aí eu me senti totalmente em casa quando eu ouvi isso. Eu falei assim, não, é isso mesmo, estou no lugar certo, né? E aí foi, né, tudo se desenvolveu a partir dessas coisas que foram chegando também pra gente. Sabe o que eu acho interessante, né, Raquel? Quando a gente... Até fiz uma aulinha com os alunos essa semana, e a gente estava falando justamente, tem uma aluna que me acompanha desde o começo, né? Ela fez toda a formação do sistema que eu dava aula anteriormente, depois, quando eu comecei a dar aula de Holify, eu fui convidando os alunos a se conectarem com essa energia. E ela começou a falar sobre as diferenças para ela, justamente o que eu também senti, né? Quando quando eu recebi o Holify, quando eu comecei a estudar profundamente os ensinamentos do William Hand, eu comecei a entender a importância de entregar a energia e simplesmente deixar que a energia nos guie. E eu acho que essa foi a grande diferença, porque antes, quando eu enviei para uma pessoa, ou para um local, ou para uma situação, de alguma forma, eu entendia que eu precisava enviar com um objetivo. E hoje, não. Eu aprendi a enviar a energia e deixar que a energia flua e que a energia me guie naquele atendimento. Então, acho que o nosso trabalho se desenvolveu justamente por a gente mudar esse conceito e deixar que a energia nos guiasse. E o que foi muito interessante, né, assim, porque como começou tudo isso, né? Começou primeiro com o atendimento das pessoas. Então, a gente tinha lá uma situação, tanto com a gente, com a nossa família, ou com alguém mais próximo, ou um cliente, né? Sei lá, vamos enviar reiki. Então, a gente começava a enviar reiki, começou a deixar a energia guiar. E dentro desse deixar a energia fluir, nós começamos a receber, né, orientações. Uma coisa muito interessante, o William Hand conta que ele sempre teve ao lado dele uma pessoa sensitiva que tinha uma percepção além da dele. E que isso era muito importante. E aí eu sempre brinquei com a Raquel. Nossa, Raquel, você é tudo que eu preciso do meu lado, né? Uma pessoa que enxerga além do que eu enxergo. Cada pessoa tem uma forma de perceber, de se comunicar, de lidar com a energia. Então, assim, a minha forma de perceber as coisas é muito diferente da forma que a Raquel percebe.
Mas quando a gente une, né, a minha forma de lidar com isso com a dela, surgiu a conexão e um trabalho completamente diferente que eu não consigo fazer sozinho e ela também não, porque é algo que precisa dessas duas formas de lidar, dessas duas formas de perceber o que está acontecendo. E aí a gente começou a fazer e eu falei assim, nossa, Raquel, esse trabalho isso aqui está me parecendo muito, né, com um tratamento, né, que eu já fiz para os meus filhos, porque as coisas iam acontecendo de forma clara. Para ser um pouco mais objetivo, né, qual o tipo de tratamento que as pessoas pedem, né? Então, às vezes a pessoa está lá numa situação, vamos supor, uma pessoa tem uma. Isso acho que a gente já fez bastante, né, Raquel? Uma pessoa se separa, né? Ou termina um namoro, um casamento, um relacionamento. Mas ela se sente energeticamente muito presa a essa pessoa. Então a pessoa fala assim, nossa, parece que minha vida não flui, porque eu ainda me sinto energeticamente conectado. Né? As pessoas se separam, então elas resolvem todas as questões práticas, materiais, vão resolvendo. E essas coisas se resolvem e, de repente, chega às vezes um momento que tem alguma coisa ali que as pessoas estão se sentindo presas. Então, a gente, né, vamos olhar para isso. E aí começa a enviar reiki e as coisas começam a acontecer. Então, às vezes, essas ligações são coisas dessa vida, são coisas que podem estar em outros momentos, né, da pessoa, na linha do tempo, tanto nessa ou em outra vida. E as coisas começavam a se mostrar de uma forma mais clara. E é um trabalho que você acessa, né, e realiza através do eu superior das pessoas envolvidas, se for permitido por elas, né? Então não é uma invasão, acho que isso é bem interessante, né? As coisas acontecem de acordo. E quando a gente trabalha, né, com seres de luz, com uma energia de alta frequência, é uma energia que respeita muito o livre-arbítrio das pessoas. Então, isso é muito legal. É uma energia que traz consciência. Né? Então, a partir do momento que você traz consciência, né, para uma parte da pessoa que está num nível inconsciente, isso vai repercutindo na consciência. Então, essa é a percepção que eu tenho, né, quando a gente trata as pessoas. Às vezes as pessoas estão assim perdidas, né, em termos profissionais, não estão conseguindo se encontrar. Então, né, vamos olhar para isso, né? Então a pessoa nos procura, a gente começa a enviar o reiki e de repente a gente, né, a pessoa começa a ter a gente começa a entender, né, as coisas começam a ser apresentadas e às vezes aquela pessoa ela está realmente completamente fora do propósito dela. Às vezes ela está querendo atender as demandas, as expectativas de outras pessoas e está desconectada, né, do seu eu superior. Está desconectada da sua própria verdade. Então ali você faz um alinhamento, né, para a pessoa consiga entender melhor, né, qual é o propósito, por que ela veio. Então a gente faz isso, né, num nível trabalhar muito, né, com o eu superior da pessoa e isso vai repercutindo. Quando a pessoa pede alguma coisa para ela mesma, né, assim, que é uma situação que envolve apenas ela, né, então ela participa, né, do processo e isso vai trazendo consciência. Então, eu acho que é muito legal. E isso acontece assim de várias formas, né, Raquel? Às vezes a pessoa sente que tem uma energia ali que está bloqueando o caminho dela e que aquilo tem a ver com laços, né, ligados a outras pessoas, né? Às vezes algo, né, uma pessoa às vezes deseja o mal para outra, alguma coisa assim, e aquela energia fica ali atrapalhando, porque de alguma forma o receptor dessa energia, né, ele tem uma parte dele, né, que se conectou com isso, né? A gente tem assim os nossos, tudo é frequência, né? A gente se liga dentro da frequência e a gente, né? Então quando a gente escorrega e baixa a frequência, é onde a gente absorve essas cargas negativas, né? Então isso é uma responsabilidade nossa, isso que é legal, a gente aprendeu muito sobre isso nesse trabalho, que não é julgar, né? Assim, o outro faz o que ele quiser, né? Agora, o que a gente faz, né? Abrir a porta para receber o que não é bom é uma responsabilidade nossa. Então, a gente traz essa consciência para o cliente, né? Para que ele
tenha essa compreensão, para que ele trabalhe aquilo dentro dele e que ele mude essa frequência. Então, faz um alinhamento para que ele se desconecte dessa energia, né, intrusa que está fazendo mal. Então, quer dizer, para que serve o trabalho de conexão pessoal? Para N situações. Então, a gente sempre pega a situação que está sendo um incômodo para o cliente e começa simplesmente enviar reiki. E aí nós vamos tendo as percepções, as orientações. A Raquel tem a forma dela, né, de visualizações. E aí as coisas vão se desenrolando e cada atendimento é único, porque ele é específico para aquela situação, para aquela pessoa e para aquele contexto. Complete aí, Raquel. Não sei se eu fui clara. É verdade. Acho que você começou falando que uma percepção, assim, se eu fosse resumir o reiki antes do Holy Fire e o reiki depois do Holy Fire, exatamente isso. Antes, a gente aprendeu, né, em outros sistemas, de que de alguma forma a gente tinha que direcionar a energia do reiki. E com o Holy Fire a gente desconstrói isso, vira uma chave enorme de que é exatamente o contrário, né? O reiki é uma energia guiada espiritualmente e que a gente deve simplesmente se deixar ser guiado. E aí a gente vai sendo guiado realmente para essas situações em que a gente precisa de uma cura, né? A gente já teve alguns trabalhos bem interessantes, né? Tanto no nível pessoal, a gente sempre recebe, né, algo para a gente, né? Esse é o nosso aprendizado, a gente aprende através das nossas questões, mas acho que o mais importante é entender o conceito do eu superior, né? O eu superior é uma parte de nós que tem uma consciência maior, né? Tem uma consciência elevada, conhece o nosso propósito de vida e é quem deveria, e é a parte de nós que deveria estar aqui nesse mundo agindo, né? Atuando. E segundo, né, os ensinamentos, enfim, da Fraternidade Branca, que é algo que eu também gosto, que eu também leio bastante, nós estamos num momento em que esse alinhamento ele está muito mais favorável, está muito mais fácil da gente se conectar com o nosso eu superior, né? E que o nosso terceiro chakra, que é o nosso, vamos dizer assim, o nosso ego, quando a gente cura o nosso ego, que é um conceito também do Holy Fire, né? O ego curado, né? Quando a gente cura o nosso ego, ele se torna uma expressão do eu superior, né? Que é essa parte de nós que tá na consciência, né? É a nossa parte consciente, é a parte que o mundo material ele é muito importante para o nosso desenvolvimento, mas a gente precisa estar na consciência, senão a gente se perde, né? Senão a gente é seduzido pelo mundo material. E o mundo material ele está aqui, obviamente, para que todos vivam bem, obviamente, né? Isso é importante, né? O viver bem no mundo material é importante, mas ele está a nosso serviço e não nós estamos a serviço do mundo material, né? Então, estar na consciência, né, é isso, é aproveitar as oportunidades que a gente tem aqui de aprendizado, desenvolver as nossas habilidades. O Bá dizia que nós estamos aqui, né? Eduardo Bá dizia que nós estamos aqui para desenvolver as nossas virtudes. Então, quando a gente está bem alinhado com o nosso eu superior, a gente sabe quais virtudes a gente tem que desenvolver e a gente sabe qual é o caminho para isso. E esse trabalho é um trabalho que vai trazendo a consciência, né? Então, às vezes libera do campo algo que está atrapalhando, né? Que fica puxando a gente para uma situação de que, né? De que a gente não deveria estar, de que já não faz mais sentido. Então, muitas vezes isso é liberado, essa situação é liberada. E aí vai trabalhando a consciência, é como se a gente acordasse e falasse assim, nossa, agora tudo fez sentido. E aí algo muda dentro, né, da gente e a gente vai trilhando um caminho mais suave, de mais harmonia, de mais amorosidade, de mais paciência também, né, com os outros, com a gente, com os outros. Então é um trabalho bem
bem importante. E o nosso eu superior, se a gente deixa também, né, se a gente se alinha perfeitamente com ele e passa, né, a agir nessa consciência, a nossa vida também muda, né? A nossa vibração muda, a nossa vida muda. Então, esse trabalho da conexão, de certa forma, é trazer uma conexão com esse eu superior, né? Uma reconexão, que nós quebramos essa É, conexão, né? sim, sim. Sabe o que eu acho interessante, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, tá dando tudo errado, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, parece que só tem desgraça, não sei o que lá, tudo dá errado. Aí eu acho que fizeram alguma coisa, né? E de repente a gente vai olhar para isso. Alguns casos sim, né? Tudo bem. Aí a gente trabalha essas questões, liberar essas energias de baixa frequência, trazer consciência para aquela situação de alguma forma, para que seja liberada. Mas em muitos casos, essa acho que fizeram algo para mim, somos nós mesmos, né? Então, assim, os nossos traumas, os nossos bloqueios, a forma que a gente lida com as coisas, a gente vai criando esses bloqueios, né? E às vezes, a pessoa que mais nos prejudica e atrapalha e bloqueia a nossa vida somos nós mesmos, né? Então, é muito legal porque isso é liberado. E tem coisas que nós guardamos, né? Eu sempre falo, né? A gente aprendeu esse conceito dentro do floral, dentro, né, de várias terapias, que assim, a cura, entre aspas, né, o tratamento, ele acontece em camadas, né? E às vezes tem camadas que são tão profundas que a gente, assim, tem bloqueios tão profundos que a gente não tem consciência. É muito difícil tratar algo que a gente não tem mais a consciência, que está num nível tão inconsciente que a gente não consegue acessar. E aí, quando a gente propõe esse trabalho, né, se é aquela questão que está lá no nível muito inconsciente, precisa ser trabalhada, ou aquela energia é liberada, sem que a pessoa acesse, né, a informação, se isso não for positivo para o momento que ela está vivendo, ou, né, que isso é uma coisa voluntária e acessar camadas mais profundas, que estão num nível inconsciente, ou traz para a consciência para ter um entendimento se isso for importante. Então, é muito legal como as coisas fluem, né? Então, assim, e essa coisa da gente achar, de querer terceirizar culpados, né? Isso é muito comum, né? E quantas vezes, né, dentro de, eu tô estranha, eu tô não sei o que lá, vamos olhar para isso, Raquel, porque a gente aprendeu muito no nosso autotratamento, né? Quando a gente olhava para aquilo, a gente percebia, nossa, peraí, isso aí é uma parte minha, né? Eu que estou me atrapalhando, né, de alguma forma. Então, a partir do momento que a gente tem a energia do Reiki, trabalho guiado, né, pelos seres de luz, esse trabalho conduzido, né, por nós terapeutas, isso ajuda a pessoa a ter essa consciência, né? O Reiki cria um ambiente, um campo propício para trabalhar essas questões profundas, né, que muitas vezes nos paralisam na vida, né? Então, para que serve o tratamento de conexão? Para N coisas. N coisas. Até o momento, a gente sentia que tinha que ser, oferecia para um cliente que nos procurava no consultório ou para algum colega, alguém que a gente soubesse. Ele falou, olha, acho que o trabalho de conexão vai ser legal para você. Tá a fim de fazer? Vamos lá? Então, a gente fazia assim. Aí nós sentimos no coração, né, Raquel? Nossa, isso é tão legal. Isso é tão transformador, né, na vida das pessoas que passaram por esse tratamento. Por que, né, abrir isso? E hoje é o momento de abrir para que outras pessoas possam passar por esse tratamento, justamente porque hoje nós temos, né, a consciência do que é esse tratamento, como ele funciona, qual é a nossa participação nisso, como conduzir. Aí tem aquelas pessoas que falam assim, mas como é que faz isso? Vocês vão ensinar? Por enquanto, ainda não, né? A gente não aprendeu como ensinar, a gente só sabe fazer, né, Raquel? Isso é interessante, né? E aí foram surgindo outras demandas. Então, assim, começamos a cuidar das pessoas e, de repente, uma pessoa que passou por esse tratamento fala assim, olha, eu tô com uma questão com a minha casa, tem alguma coisa errada, não sei o que, não sei o que lá. E aí, olhar os imóveis, né, Raquel? E aí, dentro desse trabalho, foi algo bem mais
Foram semanas e semanas e semanas de orientações, né? Até que a gente fomos guiadas a desenvolver um gráfico para que esse gráfico fosse instalado nos locais, né? Você quer falar um pouquinho sobre o gráfico? Quer que eu mostre ele já? Tá aí? Você trouxe, eu também trouxe. Né? A gente tem essa caixinha, né, da conexão. E dentro dessa caixinha, nosso cliente recebe o gráfico, né? A Paula tá aí também com o gráfico dela. E uma piramidezinha, né, de cristal. E todo o alinhamento, ele é feito através, né, desse gráfico. E esse gráfico vai sendo instalado etericamente. O cliente recebe o gráfico fisicamente, a gente orienta, né, como colocar na casa, como instalar esse gráfico na casa. Esse gráfico pode ficar guardado, não precisa ficar à vista de ninguém. E a gente vai instalando. Então, esse gráfico também é instalado através, né, da energia do Reiki. Mas são gráficos que têm conexões com os seres de luz. Então, para quem conhece gráfico radiônico, vai ver que a gente tem o gráfico aí dos arcanjos. E tanto na parte central, né, que são esses círculos, são 9 círculos, é um gráfico dos arcanjos. As laterais, né, que formam essa pirâmide etérica, né, que são essas 4 colunas, também são gráficos dos arcanjos. Então, é o gráfico que representa arcanjo Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel. E as letras hebraicas, né, Shin, que é uma letra hebraica que trabalha com a energia da Trindade, né, enfim, tem toda uma explicação esse gráfico, né, e aí ele tem um posicionamento que esse círculo que a Paula está girando, ele é uma estrela de 8 pontas, né, que é um baguá, né, que são o que o Feng Shui chama de estrelas favoráveis, né? Mas também se a gente olhar, é uma rosa dos ventos, né? Porque tanto a estrela do baguá, né, de 8 pontas, que trabalham as energias favoráveis, né? Aquelas energias de prosperidade, de saúde, enfim. Tanto no Feng Shui ela tem 8 pontas, mas como também, né, a rosa dos ventos ela tem 8. A gente trabalha, né, com posicionamento de 8, né, que é o norte, sul, leste, oeste, e as noroeste, nordeste, enfim. Então também é uma rosa dos ventos, que também é algo para ajustar, né, ajustar energeticamente, posicionar energeticamente, se posicionar no planeta, né? Então a energia da rosa dos ventos, ela é uma energia também que nos coloca no nosso lugar nesse planeta. Então o gráfico trabalha com isso, né? E aí a gente tem um dos 4 lados ali, a gente tem como se fosse uma portinha que ele serve de para posicionar o gráfico, né? Primeiro serve para a gente não errar a posição do gráfico, mas ele é a porta de entrada também da nossa casa, que aí a gente trabalha a energia do Reiki e do Reiki Karuna, né? Que são aspectos, enfim, uma energia do Reiki que é uma energia mais focada em alguns aspectos, mas também é Reiki, né? Também são símbolos de Reiki. Então a gente trabalha com gráfico, também o gráfico também foi desenvolvido, né, a partir dessa energia do Holy Fire, a gente foi sendo guiado, e aí tem alguns elementos. São elementos conhecidos, né? Então tudo que tem nesse gráfico são gráficos conhecidos, e são coisas que eu e a Paula já havíamos estudado anteriormente, né? A gente trabalha com mesa radiônica, com os gráficos, então esse gráfico em si, ele não é um gráfico... É um gráfico que a gente montou a partir de gráficos conhecidos, né? Então, nós fomos orientados a montar desse jeito. E qual foi o entendimento principal que a gente teve? A gente limpa também o ambiente, limpa os imprints que estão ali, né? Que pode também ser qualquer coisa, pode ser situações da vivência atual daquela família,
ou daquela empresa. E são coisas que vão ficando impregnadas no ambiente, que a gente faz uma limpeza, né, daquela energia. Mas sempre tem uma energia que é, vamos dizer assim, a que está, né, afetando mais aquele lugar, né? E aí, com aquela energia, a gente vai vendo o que acontece. Existem coisas que são comuns, que a maioria das pessoas já ouviu falar, né? De alguém que morava anteriormente no imóvel e que faleceu e que, enfim, é muito apegado, e aí traz a consciência de que a pessoa traz a consciência para aquele ser, e aquele ser é acolhido, né, pelos seres de luz, enfim. E aquela energia deixa de fazer parte daquele imóvel. Às vezes não, às vezes são coisas muito antigas, às vezes, né, há milhares e milhares de anos ali, o que que era, né? O que que era, né, cada lugar, né? O Espaço Luz está aqui na freguesia do Ó, e eu sempre fico pensando o que que tinha aqui antes, né? E às vezes, né, aqui, sei lá, tinha índio, tinha, né, rituais indígenas, coisas muito antigas aqui, né? E que eu também fui limpando, algumas energias vão se integrando, né? Então, alguns conhecimentos vão sendo integrados de forma amorosa, e a energia do ambiente vai mudando, né? Ao ponto de que muitos clientes relatam isso quando entram aqui, tem a sensação de que estão entrando num lugar diferente, né? Mas por conta disso, por conta das limpezas que a gente faz, né? E também o gráfico, quando ele é instalado, ele vai criando, né, um campo. Isso também foi um entendimento que foi trazido para a gente, que ele cria um campo vibracional para que ali possa ser trabalhado e ancorado qualquer energia que esteja alinhada com a luz, né? Então, assim como nós criamos o nosso campo pessoal, né, através do trabalho com Reiki, com Magnified Healing, com meditação, com floral, a gente vai criando um campo vibracional, né, que é o Torus de luz, que é um campo de energia amoroso, né, que a gente vai criando a partir da nossa energia, a gente cria no nosso entorno, então a gente vira uma bola de luz, né, de amorosidade, de alta frequência, e o gráfico possibilita que o imóvel também crie esse campo, né? E aí, o que que vai acontecendo? Uma fluidez, né? Seja no âmbito familiar, né? As relações familiares vão se curando também, porque o lugar, a influência do lugar é uma influência amorosa, né? A nossa casa vira um templo, assim como nos lugares comerciais, né? Atividades comerciais também coerentes, fluídas, né? Tudo dentro da luz, e tudo dentro assim, tudo dentro de uma coerência, né? Porque os estabelecimentos comerciais, eles também estão a nosso serviço. Ainda que seja algo bem material, nós precisamos disso, né? Então a gente precisa, né? Seja uma loja de material de construção, seja uma loja de roupa, seja um prestador de serviço, seja um supermercado, né? Isso está no nosso contexto, a gente precisa disso e precisa que esse serviço seja bom, né? Para quem está recebendo, para quem está trabalhando e para o próprio proprietário daquela empresa, né? Então, isso tudo fica alinhado, né? Um trabalho físico, mas de forma agradável, seja o ramo que for, né? Seja o trabalho. Traz aquela, no comércio, traz aquela consciência de relações equilibradas, né? E as relações sejam equilibradas e que para que fiquem no local as pessoas que estão alinhadas com o propósito, né? Eu acredito no propósito divino de uma empresa também, né? Então, que fiquem as pessoas que estão alinhadas com aquele propósito divino, né? Então, assim, uma empresa, vou dar um exemplo, né, até pessoal, né, de animais, né, um pet shop, uma clínica veterinária, não pode ter, né, no seu, assim, não é compatível no seu quadro de funcionários uma pessoa que não gosta de animal, que não entenda o propósito de cuidar,
né, de trazer qualidade de vida para aquele pet. Então, que não consegue, que às vezes gosta muito de pets, mas fala, eu não gosto, eu gosto de pet, eu não gosto de gente, mas peraí, né? Esse pet não chega aqui sozinho. Então, as pessoas que não estiverem desalinhadas com o propósito divino daquele local, que também elas se encontrem, porque às vezes elas estão ali presas a um salário e estão trabalhando em algo que não faz parte da alma delas. Precisam se encontrar também, ir para os locais corretos, né? Então, quando você instala o gráfico e você coloca aquela bússola, né? A bússola ela vai trazer orientação, tanto para o propósito da empresa, como vai trazer orientação, vai alinhar o propósito da empresa, e as pessoas que não estiverem dentro daquele alinhamento, que não for compatível com a pessoa, e que ela vá buscar algo que está mais conectado com a alma dela, porque assim, às vezes as pessoas fazem o que elas não gostam, porque elas precisam do emprego, mas às vezes elas podem, né, ter ali, de uma certa forma, o entendimento, de uma forma muito sutil, né? O entendimento e também que abra o campo delas para elas terem oportunidades, né? Às vezes até fora dali, para algo que vai ser melhor para elas, né? Então, quanto as pessoas deixam, às vezes, de seguir o seu caminho, apegados, né, a um emprego, a um salário, a uma condição, porque tem medo, né? E às vezes o caminho delas pode ser muito mais próximo, pode ser muito mais produtivo fora daquele local. Então, as coisas começam a se alinhar, né? Então, eu percebi muito isso, né? Dentro do meu próprio trabalho, né? De como as coisas começam a se alinhar, né? E foi toda essa construção desse gráfico, desse entendimento, dessa terapia, né? Trouxe para a gente, né, Raquel, muito, muito, muito conhecimento e muita percepção de como as coisas funcionam. Porque às vezes a gente tem um olhar muito simples para as coisas, né? E às vezes também um olhar muito egoísta, né, para as nossas coisas, né? Então eu trouxe uma consciência de que, né, tudo vai acontecer, né, para o bem maior, alinhado com o bem maior e para o melhor para todos os envolvidos em qualquer situação comercial, familiar, pessoal. Eu acho que a gente vive numa grande rede. A rede precisa ser harmoniosa e colaborativa, né? E no familiar também, né? Na família, assim, assim, às vezes percepções, né, assim, pessoais, né? Às vezes acontece, por exemplo, do filho ir arrumar um emprego a 300 quilômetros da casa dos pais, né? E ter que mudar. Então, isso também às vezes alinha, né? O alinhamento do imóvel, né? Alinha, como a Paula falou, alinha o propósito de quem está ali. E muitas vezes o propósito de quem está ali é estar em outro lugar. E a gente tem que ter essa clareza também, né? Que existe uma movimentação, né? E que às vezes a pessoa vai trabalhar em outro lugar e aí a gente percebe o quanto aquilo foi benéfico no final, o quanto a pessoa está bem, né? Tanto eu quanto a Paula tivemos essas experiências pessoais, né? De uma movimentação aí dos filhos, mas que é benéfica, né? Que é para o crescimento deles e nosso também, né? E o quanto a família é isso, né? Deixar o outro crescer e se desenvolver, o quanto isso é importante. Então, uma movimentação existe, né? A movimentação a gente percebe e a gente vai, lógico, lidando, né, com as movimentações, mas a gente vai vendo o quanto isso é positivo, né? O quanto isso, né, vai trazendo benefício para todos, né? Eu sempre falo do livro da Denise Lee, que é Espaço Sagrado, que ela fala da importância, né, da gente deixar o nosso espaço sagrado, que é a nossa casa, ou que é o nosso ambiente de trabalho, da forma mais harmoniosa possível para que aquilo vire um templo para a gente, né? A casa é o lugar para onde a gente volta, né? Onde a gente vai descansar, onde a gente vai se nutrir. Então, existe uma importância muito grande em deixar esse ambiente muito
como um templo mesmo, muito acolhedor, um lugar para a gente se restabelecer, né? Eu acho Do assim, dia. trazer a consciência também, né, para principalmente, né, a gente cria filho, né, e não tem como falar que não tem um apego, né, e a gente começa a entender o amor, né, de uma forma mais livre, incondicional. Quando eu tive meus filhos, minha mãe me deu um livro que fala nossos filhos são espíritos, e ali você já percebe que teus filhos não são seus, né, eles vêm através da gente e eles vão, uma hora, seguir o caminho deles, né. E às vezes os laços de amor, de afeto, ou de insegurança, sei lá, faz com que a gente fique tudo preso, né, um no outro. Parece que é deixar ir, né? É igual o passarinho, né? Quando começa a sair do ninho, começa a voar, né? Ele voa meio esquisito, uma hora ele sai voando, né? E isso acontece com os nossos filhos, né? Então, assim, deixar ir para que eles tenham as experiências dele é algo importante. E olha, nesse meio tempo, né? Meus dois filhos saíram de casa, né? E foi assim, e foi muito mais tranquilo do que eu imaginava, porque eu tenho a consciência que eles estão indo para a vida, que eles estão indo para o que é melhor para eles, né? O que eles precisam nesse momento. E sair de casa de uma forma harmoniosa é manter um vínculo amoroso, né? E esse vínculo amoroso, ele não se dissolve, ele existe independente da distância. E a gente consegue se conectar através desse amor e tá tudo bem, né? Então, assim, e quando os filhos saem dentro dessa energia de confiança, quando a gente passa essa confiança, que a gente acredita que as coisas estão fluindo, né, de acordo com o plano de cada um, eles saem seguros e eles sabem que eles têm aqui uma referência. E isso é muito legal, né? Então, nesse processo de alinhamento, né? Os meus dois filhos saíram de casa, não que isso vai acontecer com as pessoas, né? Mas eles estão em locais que hoje, dentro do desenvolvimento deles, é melhor para eles, é mais confortável, e tá tudo bem, né? Então, acho que isso é algo muito interessante, né? Os alinhamentos vão trazendo essa força para que cada um, né? Quando a gente instala lá a Rosa dos Ventos, é instalar essa Rosa dos Ventos no coração de cada um, para que o coração de cada um seja a sua bússola. E é muito legal esse entendimento, porque esse é o propósito do Espaço Rosa dos Ventos. É trabalhar o chakra cardíaco para que o chakra cardíaco seja a nossa bússola. Tanto é que dentro do logo do Rosa dos Ventos tem lá a Rosa dos Ventos bem no local do chakra cardíaco. E é isso. Que cada um, né, siga o seu caminho de uma forma harmoniosa dentro dos seus propósitos, né, dos propósitos da luz, para o bem maior, para que cada um estando no seu lugar, né, eu acredito que esse planeta consegue fazer essa virada tão importante aí de transição planetária, né, Raquel? E, né, também lembrando que os nossos filhos saíram de casa com o gráfico deles. O gráfico deles, claro. Eles também têm gráfico. Cada um está com o seu gráfico instalado, vibrando positivamente. E é assim, né? E isso, né? A partir do momento que eu instalei o gráfico na casa do Lucas, que o gráfico está instalado na casa da minha mãe, onde o Eduardo está morando. Por mais que isso me trouxe, assim, sabe aquela tranquilidade? Eles estão protegidos, eles estão bem cuidados, eles estão num alinhamento de luz. Então, isso me traz uma paz, uma tranquilidade muito grande, né? Muito grande. No meu caso também, né? E eu vejo né? Meu filho instalou o gráfico logo que mudou também, a gente instalou. E ele também criou uma vida para ele, uma vida muito harmoniosa, né? Então, hoje ele está feliz, né? Também criou a vida dele, seguiu a vida dele, né? Dentro de um trabalho que ele gosta de fazer, né? Enfim, as amizades que ele fez e toda a vida que ele mudou, né? Também é gratificante de ver que dá para sentir que ele está no lugar que ele deveria estar, né? E pela vida que ele criou, até
pelas gatinhas, né? Pela esposa, pelas gatinhas, então tá tudo certo. Dá para perceber que realmente é uma vida dentro de uma situação muito amorosa, né? Então isso é muito gratificante de ver. É ir longe, né? E tudo bem, é assim que tem que ser, é lá que ele deveria estar, é lá que ele construiu isso, e eu também atribuo, assim, fico muito tranquila, porque sei que isso tudo foi sendo criado pelo eu superior, ou por uma inteligência maior, né? Pelos seres de luz, e que eu sinto também o tempo todo muito amparo, né? Muito amparo. Também sinto muito amparo aqui, tem um gráfico, obviamente, no Espaço Luz. Também me sinto amparada, né, fazer esse trabalho. Também sei que aqui tem esse campo vibracional amoroso criado, né, e que tudo que acontece aqui nos tratamentos, nos atendimentos, são dentro de uma consciência maior, né? Então, isso também dá segurança para o nosso trabalho. Eu percebi essa diferença no meu trabalho, né? A partir do momento que eu criei esse campo dentro tanto do Animal Center como do Rosa dos Ventos, assim, né? Quando a pessoa chega para o tratamento, você se conecta online com o tratamento, você está em um campo vibracional de muita proteção. Então, assim, tudo flui muito mais tranquilo, né? Se torna um lugar E uma seguro, coisa né? interessante, né? A gente, ao longo do processo, esse gráfico, ele teve, assim, algumas atualizações, né? De como trabalhar a energia. E sempre que tem uma atualização, a gente envia, né, o reiki e essas atualizações para os gráficos que já estão instalados, né? E como nós fomos o nosso grande laboratório, né? Tanto as nossas casas, as casas dos nossos irmãos, pai, mãe, né? É, nossos comércios, tá? Então, assim, como nós fomos um campo de desenvolvimento, né? A gente ia percebendo as diferenças a cada atualização, a cada coisa, né? Porque a gente trabalhou muito isso nos nossos lares, nos nossos ambientes, nas coisas muito próximas, para ter um entendimento de como a energia funcionava, né? Isso daqui não nasceu assim, né? Ele nasceu com cada hora era uma coisa que a gente colocava, né, etericamente. Até que chegou um momento que a gente teve o entendimento do gráfico. Então, o gráfico é isso, né? A partir daqui, como a gente vai trabalhar a energia, isso vem sendo atualizado, né? E então, as casas que têm os gráficos instalados recebem as atualizações. Outro dia uma pessoa falou assim, e se um dia eu não quiser mais? Ah, não tem problema, né? Você desarma, né? Ela falou, não, é só curiosidade, porque eu tô adorando. Eu falei, não, então tudo bem, né? Mas qualquer dúvida a gente está aqui, né? À disposição. E se alguém sentir no coração que tanto a conexão, né? O trabalho de conexão com alinhamento pessoal ou empresarial, ou para o teu imóvel, é algo que é importante para você, né? Pode escrever para a Raquel, pode escrever para mim. E fala assim, eu tô com um caso assim, será que é um caso disso? A gente vai orientar, né? Uma coisa que rege o nosso trabalho é muito essa transparência, né? E de sentir qual é o tratamento adequado para aquela pessoa, né? E trazer essa orientação, né? Eu sou muito suspeita para falar da conexão, porque é algo que eu percebo, assim, né? Como a gente começou a trabalhar, né? As pessoas da família primeiro e os nossos amigos mais próximos, a gente tem, assim, a gente acompanha de perto, né, os alinhamentos, as transformações, essa segurança, né, de ir para a vida, né, desses mais jovens, que hoje as pessoas, assim, é normal ter esse medo de ir para a vida, e os pais o medo que quando o filho vai para a vida, né? Então, tudo isso a gente começou a perceber isso, né, na nossa vida, na vida das pessoas que estão próximas. E hoje chega o momento de abrir aí para quem sentir que precisa desse tipo de atendimento, né? Nós estamos super abertos à disposição para acolher e orientar quem precisar, né? Então é isso aí. Mais alguma coisa, Raquel, para completar? Não, gostaria de agradecer, né? Sempre a oportunidade que o Espaço Rosa dos Ventos, a Paula, né, nos dá de fazer esse trabalho juntas, né? É sempre muito produtivo, sempre muito
bom, assim, né? Esse trabalho que a gente foi desenvolvendo junto. Assim também como eu desenvolvo um trabalho junto aqui com a Simone no Espaço Luz, né? Com as meditações, enfim, né? A gente também está preparando alguns objetos. A gente sentiu de preparar objetos para casa, né? Que é outra coisa que a Denise Lin fala no livro dela, que os objetos que a gente coloca na nossa casa, né, também vão compor a energia da nossa casa. Então, nós estamos desenvolvendo aí um grupo de anjos e arcanjos para casa, né? Todos feitos à mão, né? E a gente está desenvolvendo meditações também. Então, também fomos guiados pelo Holy Fire, né? Então, tudo vai se misturando, né? As meditações, os trabalhos com objetos, os gráficos, os alinhamentos. Então, só agradecer que realmente o Holy Fire é um divisor de águas, né? Na vida. E agradecer tudo que a gente vem aprendendo, que a gente vem trabalhando. Eu sou muito grata, né? Eu sempre falo, eu sou muito grata a Suzana, quem me apresentou o Holy Fire. Sou muito grata ao William Lin Hand por ter trazido tanta contribuição para o Reiki. E um novo olhar, né? Ele me trouxe um novo olhar para o Reiki e me incentivou a uma nova forma de trabalhar com essa energia. E o quanto essa energia, né, nos conectou aos seres de luz para receber essas orientações. Então, eu sou muito grata, né, aos seres de luz que guiam o nosso trabalho. Porque o que a gente está trazendo é algo que não foi inventado por nós, né? É uma orientação, uma forma de trabalhar orientada pelos irmãos e irmãs de luz. E eu acho que eu não teria como, né, me conectar com esses seres sem essa energia do Holy Fire, porque ela trabalhou a minha frequência, ela trabalhou a minha forma de olhar, ela trabalhou a cura do meu próprio ego, né, para olhar para as coisas com mais simplicidade, né? Então, eu olho assim nesse caminho de aprendizado, quanta coisa se transformou dentro de mim. Claro, né? E o Holy Fire tem uma coisa interessante, ele vai trazendo para a nossa vida os conhecimentos, os caminhos que são importantes para somar, né? Então eu olho para toda aquela formação, né, de psicologia analítica que eu passei lá no IGEP, todos esses anos estudando a psique humana, e o quanto essa bagagem, né, é importante nesse momento para a gente desenvolver juntas o trabalho de conexão, né, de alinhamento pessoal, de trazer consciência para a pessoa, né, para alinhar, né, na verdade, a gente é tudo amparado pelo eu superior, mas às vezes o eu inferior precisa de orientações e ele está desconectado. Então, como tudo isso, né, como as coisas vão sendo preparadas e vai chegando para a gente o conhecimento necessário para que as coisas fluam. Então, hoje eu me sinto, né, assim, totalmente entregue e a serviço da luz. Porque é isso, eu não estou preocupada com o próximo passo. Eu estou deixando, né, que essa energia me guie. Claro, ela respeita o meu livre-arbítrio. Eu questiono cada passo. Isso faz parte de mim. Mas a confiança das orientações, né, e as orientações são cada vez mais claras. E é por isso que a gente está aqui hoje, né? Porque nós permitimos que essa energia, né, trouxesse as orientações. E a prática do Reiki vai. Quanto mais a gente tem uma coisa na apostila que fala assim, quanto mais você dá aula de Reiki, Holy Fire, quanto mais você faz meditações, Holy Fire, conduz, quanto mais você aplica, quanto mais você auto-aplica, mais você se conecta com os benefícios, mais você se transforma a partir dessa energia. E eu posso dizer com todas as letras que esse realmente é um caminho seguro e que todas as orientações que estão lá na apostila do mestrado valem a pena serem seguidas, porque elas realmente transformam.
e nos coloca onde nós temos que estar e nos coloca para desenvolver, né, o que a gente veio fazer. Então, acho que esse trabalho de conexão, cuidar da casa, cuidar das pessoas, faz parte do meu caminho, faz parte do caminho da Raquel. Por isso que isso foi apresentado para nós, né? E cada um vai receber as orientações que estão alinhadas, né, com o teu propósito divino. Né? Estou falando aqui dessa prática do Reiki. Né? Então é isso, eu só tenho a agradecer ao Holy Fire, a Suzana que me trouxe o Holy Fire, ao William que seguiu que deixou que essa energia o guiasse, que ele poderia ter falado assim, não, isso aqui é muito esquisito, né? Tá tudo bem, eu já tô bem, né? Tá tudo certo aqui na minha escola, eu não preciso mudar. E aos seres de luz, e a Raquel, né? Raquel, minha companheira de jornada. Eu acho que o Holy Fire me ensinou que a união, né? Quando estamos juntas, somos muito mais do que duas, né? Eu acho que isso é importante. E as coisas vão se ampliando, né? Então tem coisas que sou eu e a Raquel, tem coisas que sou eu, a Raquel e a Simone, né? Mas conexão, o que é conexão? É a união, né? Do meu trabalho, o trabalho da Raquel e da Simone, que de alguma forma está totalmente amparado pela luz, né? Para que isso se desenvolva e tenha uma abrangência muito maior e muito mais profunda. Né? Acho que é isso que eu sinto no meu coração. Uma eterna gratidão, né, do universo, do sei lá o quê, né, ter colocado, né, a Raquel no meu caminho. Porque isso me trouxe muita confiança nas minhas percepções. Porque eu sinto que as coisas estão acontecendo, mas eu não tinha o fato da Raquel ser mais sensitiva e ter uma percepção maior, ela consegue trazer a clareza do que eu estou sentindo, né? Então hoje eu entendo o meu mecanismo de funcionar com a energia, porque ela me ajudou a enxergar isso, né? Então, gratidão, Raquel, muita gratidão. E que isso, né, que essa nossa união possa espalhar esse equilíbrio para outras pessoas, né, Raquel? Sim. Não, com certeza. E, né, eu conheci o Olifere através de você, né, Paulo? Então, também, sempre você eternamente grata por essa energia que eu estava esperando. E que veio através de você e isso nos conectou para a gente desenvolver o nosso trabalho, né? Então, realmente só agradecer mesmo, né? E às vezes eu tenho umas percepções, né, do que tem que fazer e tal, mas eu tenho muita ajuda, né, tanto sua para a parte prática, né, de não, vamos lá, vamos fazer o gráfico, vamos mandar fazer isso, né, para organizar, eu falo que você organiza a bagunça. E a Simone também me ajuda na organização, né, das coisas, né? Então, as coisas funcionam, né? Porque, né, muitas vezes a minha percepção consegue ser materializada muito em função de você e muito em função da Simone. Né? Então, a parceria, né, realmente ela é equilibrada, vamos dizer assim, né? Eu também sozinha não faria nada. Então, que bom que a gente, né, ao longo dos anos e ao longo da prática do Reiki foi se encontrando aí nessa grande rede de energia, né? E as parcerias são muito importantes, né? Então, quem está nos ouvindo agora, né? Reflita sobre as parcerias, né? Claro que a gente sente qual é a parceria, né? Que está nos esperando, né? Mas vamos ficar atentos, isso é importante. Então é isso aí, gente. Vamos lá, né? Vamos finalizando aqui, vai ficar gravado. E tanto eu como a Raquel estamos totalmente à disposição. É só chamar, né, pelo Instagram. Quem tem mais contato mais próximo pelo WhatsApp, fiquem à vontade, tá bom? E a gente vai se falando. Beijão, Raquel. Bom dia aí para todo mundo. E até a próxima. Vai Bom falando dia. mais de uma hora. Está na hora de encerrar. Beijinho, Raquel. Até mais. Tchau. Tchau.